Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 6. O objetivo primordial da educação. Por uma concepção falsa da verdadeira natureza e objetivo da educação, muitos têm sido levados a erros sérios e mesmo fatais. Tal engano é cometido quando a ordenação do coração, ou seja, o estabelecimento de princípios, é negligenciado no esforço por conseguir a cultura intelectual, ou quando interesses eternos ficam sem consideração no ávido desejo de regalias temporais. Fazer com que a posse de honras ou riquezas mundanas seja o móvel que nos governe é indigno de quem foi remido pelo sangue de Cristo. Deve antes ser nosso objetivo adquirir conhecimento e sabedoria para que possamos tornar-nos melhores cristãos e estar preparados para maior utilidade, prestando serviço mais fiel a nosso Criador e levando outros também a glorificar a Deus pelo nosso exemplo e influência. Eis aí alguma coisa real, alguma coisa tangível, não meramente palavras, mas ações. Não somente as afeições do coração, mas o serviço da vida também deve ser dedicado a nosso Criador. O único modelo perfeito. Fazer com que o homem volte à harmonia com Deus, de maneira a elevar e enobrecer sua natureza moral, a fim de que ele de novo possa refletir a imagem do Criador, é o grande propósito de toda a educação e disciplina da vida. Tão importante era esta obra que o Salvador deixou os passos celestiais e veio em pessoa à terra para ensinar aos homens como obter a habilitação para a vida mais elevada. Durante 30 anos, ele habitou como um homem entre os homens. Passou pelas experiências da vida humana como criança, como jovem, como homem. Suportou as mais severas provas para que pudesse apresentar uma vívida ilustração das verdades que ensinava. Durante 3 anos, como mestre enviado de Deus, instruiu os filhos dos homens. Então, deixando a obra a cobreiros escolhidos, ascendeu ao céu. Mas não se abateu seu interesse nela. Das cortes celestiais observa com a mais profunda solicitude o progresso da causa pela qual deu a vida. O caráter de Cristo é o único modelo perfeito que devemos adotar. O arrependimento e a fé, a entrega da vontade e a consagração das afeições a Deus são os meios designados para o cumprimento desta obra. Obter conhecimento deste plano que foi divinamente determinado deve ser o nosso primeiro empenho. Satisfazer as suas exigências deve ser nosso primeiro esforço. Salomão declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. Com relação ao valor e importância desta sabedoria, escreve ele: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Provérbios 4, 7. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Provérbios 3, 14 e 15. A Escola de Cristo. Aquele que procura com diligência adquirir a sabedoria das escolas humanas deve lembrar-se de que outra escola também o reclama como estudante. Cristo foi o maior ensinador que o mundo já viu. Trouxe ao homem conhecimentos diretos do céu. As lições que ele nos deu são o que necessitamos tanto para o estado presente como para o futuro. Ele põe diante de nós os verdadeiros objetivos da vida e a maneira como os podemos conseguir. Na escola de Cristo, os estudantes nunca se formam. Entre os discípulos há tanto velhos como jovens. Os que dão atenção às instruções do Divino Mestre adiantam-se constantemente em sabedoria, correção e nobreza de alma, e assim preparam-se para entrarem naquela escola superior, onde o adiantamento continuará por toda a eternidade. A sabedoria infinita põe perante nós as grandes lições da vida, lições do dever e da felicidade. Estas são muitas vezes difíceis de aprender, mas sem elas não podemos fazer progressos reais. Podem custar-nos esforço e lágrimas e mesmo agonia, mas não devemos vacilar, ficar cansados. Ouviremos finalmente a chamada do Mestre: Filho, sobe mais alto. É neste mundo, por entre provações e tentações,
que devemos adquirir habilitação para a sociedade dos puros e santos. Os que se tornam tão absortos em estudos menos importantes, que deixam de aprender na escola de Cristo, estão incorrendo numa perda infinita. Insultam o Divino Mestre pela rejeição das providências de sua graça. Quanto mais continuam nesta sua conduta, mais endurecidos se tornam no pecado. Sua retribuição será proporcional ao valor infinito das bênçãos que menosprezaram. Na religião de Cristo há uma influência regeneradora que transforma o ser todo, levantando o homem acima de todo vício degradante, abjeto e elevando os pensamentos e desejos para Deus e o céu. Ligado ao ser infinito, o homem se faz participante da natureza divina. Contra ele não têm efeito os dardos do mal, pois que está revestido da armadura da justiça de Cristo. Toda a faculdade, todo o atributo de que o Criador dotou os filhos dos homens devem ser empregados para a sua glória. E nesse emprego dos mesmos encontra-se o mais puro, santo e ditoso exercício. Ao mesmo tempo que ao princípio religioso é dado supremo lugar, todo passo progressivo dado na aquisição do saber ou na cultura do intelecto é um passo no sentido da assimilação do divino pelo humano, do infinito pelo finito. A Bíblia como educador. Como educador não tem rival às Escrituras Sagradas. A Bíblia é a história mais antiga e mais compreensiva que os homens possuem. Procede diretamente da fonte da verdade eterna, e através dos séculos a mão divina lhe preservou a pureza. Ela ilumina o remoto passado, onde a pesquisa humana debalde procura penetrar. Apenas na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e que estendeu os céus. Apenas ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Ali unicamente se apresenta, incontaminada pelo orgulho ou preconceito humano, a história de nossa espécie. Na palavra de Deus encontra a mente assuntos para o mais profundo pensamento, para as mais altas aspirações. Ali podemos entreter comunhão com patriarcas e profetas e ouvir a voz do Eterno ao falar com os homens. Ali vemos a majestade dos céus humilhando-se para tornar-se nosso substituto e segurança, para, de mãos indefesas, competir com os poderes das trevas e alcançar a vitória em nosso favor. Uma contemplação reverente de assuntos como estes não pode deixar de abrandar, purificar e enobrecer o coração e, ao mesmo tempo, infundir no espírito nova força e vigor. Os que consideram como corajoso e varonil tratar com indiferença e desprezo os reclamos de Deus estão desta maneira denunciando sua própria loucura e ignorância. Ao mesmo tempo em que se jactam de sua liberdade e independência, estão realmente no cativeiro do pecado e de Satanás. Uma concepção clara do que Deus é e do que Ele requer que sejamos conduzirá à verdadeira humildade. O que estuda corretamente a Santa Palavra aprenderá que o intelecto humano não é onipotente. Aprenderá que a força e a sabedoria humanas são apenas fraqueza e ignorância, sem aquele auxílio que ninguém a não ser Deus poderá dar. O que segue a guia divina encontrou a única fonte verdadeira de graça salvadora e real felicidade, e alcançou o poder de comunicar a felicidade a todos em redor de si. Sem religião, ninguém pode realmente gozar a vida. O amor a Deus purifica e enobrece todo gosto e desejo, intensifica toda afeição e abrilhanta todo o prazer digno. Habilita o homem a apreciar e gozar tudo o que é verdadeiro, bom e belo. Mas o que sobre todas as demais considerações deve levar-nos a apreciar a Bíblia é que nela está revelada aos homens a vontade de Deus. Ali aprendemos o objetivo de nossa criação e os meios pelos quais esse objetivo pode ser atingido. Aprendemos a melhorar sabiamente a presente vida e a conseguir a futura. Nenhum outro livro pode satisfazer as indagações do espírito ou aos anelos do coração. Obtendo o conhecimento da palavra de Deus e a ela dando atenção, os homens podem levantar-se das maiores profundezas da degradação, para se tornarem filhos de Deus, companheiros dos anjos imaculados. Lições da natureza. Nas variadas cenas da natureza, há também lições de sabedoria divina
para todos os que aprenderam a ter comunhão com Deus. As páginas que se abriram em todo o fulgor aos olhares do primeiro par no Éden apresentam hoje um esmaecimento. Caiu sobre a linda criação uma sombra, e todavia, para onde quer que nos volvamos, vemos traços da primitiva beleza. Ouvimos para onde quer que nos tornemos a voz de Deus e contemplamos-lhe a obra das mãos. Desde o solene ribombar do trovão profundo e do bramir incessante do velho oceano, até os alegres cantos que fazem as florestas ressoarem de melodia, os milhares de vozes da natureza lhe proclamam o louvor. Na terra, no mar e no céu, com seus maravilhosos matizes e cores, variando em esplendoroso contraste ou confundindo-se harmoniosamente, contemplamos sua glória. As colinas eternas falam de seu poder. Apontam para o Criador as árvores que, à luz do sol, ondeiam seu estandarte verdejante e as flores em sua delicada beleza. A vívida relva que acarpeta o solo escuro fala do cuidado de Deus pelas suas mais humildes criaturas. Revelam-lhes os tesouros às cavernas do mar e às profundidades da terra. Aquele que colocou as pérolas no oceano e a ametista e o crisólito entre as rochas é amante do belo. O sol, elevando-se nos céus, é representação daquele que é a vida e a luz de tudo que ele fez. Todo o brilho e beleza que adornam a terra e iluminam os céus falam de Deus. Esquecer-nos-emos, pois, do doador no gozo de suas dádivas? Antes levem-nos elas a contemplar-lhe a bondade e o amor. Tudo que é belo em nosso lar terrestre, lembre-nos do rio de cristal e dos verdes campos, das árvores ondeantes e das fontes vivas, da cidade resplandecente e dos cantores de vestes brancas de nosso lar celestial. Mundo de beleza que nenhum artista pode desenhar, nem língua mortal descrever. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Habitar para sempre nesse lar de bem-aventuranças, trazer na alma corpo e espírito, não os traços negros do pecado e da maldição, mas a perfeita semelhança de nosso Criador, e através de eras intérminas progredir em sabedoria, conhecimentos e em santidade, explorando sempre novos campos do pensamento, sempre encontrando novas maravilhas e novas glórias, aumentando sempre a capacidade de saber, gozar e amar, e sabendo que há ainda diante de nós alegria, amor e sabedoria infinitos, tal é o objetivo a que aponta a esperança cristã, para o qual prepara a educação cristã. Conseguir esta educação e auxiliar outros a adquirirem-na deve ser o objetivo da vida cristã. Não percamos nunca de vista o fato de que Jesus é um manancial de alegria. Não se deleita ele na miséria dos seres humanos, mas agrada-se de os ver felizes.